Não existe aprendizado sem vivência. Como eu vou falar de uma coisa que é meio abstrata, eu preciso que vocês me ajudem no processo de imaginar o que eu vou falar. E eu vou falar sobre uma coisa fundamental. O que é e de onde veio isso que a gente chama de natureza? Se a gente for olhar, nós temos o seguinte: os primeiros elementos vivos, que eram unicelulares, eles vêm há 3,5 bilhões de anos atrás. Isso evoluiu para um processo de organismos multicelulares, porém, cada vez que surgia um novo organismo, aqueles que já existiam estabeleciam com esse novo organismo um processo de cooperação, um processo de interdependência. Isso foi acontecendo com as plantas aquáticas e aconteceu já aí há 450 milhões de anos atrás, quando as plantas passam a viver, a conseguir ocupar a área terrestre. E aí o que surge? Surgem as raízes. E o que são as raízes? A raiz é aquilo que a planta utiliza junto com os micro-organismos para obter nutrientes. O que isso é fundamental? O que isso tem a ver com a história de conservação e produção natural? É que na realidade a natureza evoluiu e começou a expressar aquilo que a gente consegue ver hoje, sempre de uma forma gerando sistemas colaborativos. É claro que a competição, é claro que a predação, ela sempre aconteceu e ela foi fundamental para o processo evolutivo. Mas a natureza é uma expressão de sistemas que são interdependentes. Eu vou dar um salto agora, bastante grande, porque se nós falamos que a planta surgiu há 450 milhões de anos, e os homens? Como é que foram os homens? No fundo, tem um momento em que os homens os hominídeos passam a ter uma habilidade de manipular as coisas. Os hominídeos passam a ter a possibilidade cognitiva de explicar as coisas. E nesse momento, a relação que ele tem com a natureza se altera, porque ele passa a ser um interpretador da natureza. E quando a gente vê a sequência, e aí eu não estou falando mais de centenas de milhões, os primeiros hominídeos estão a 3,5 milhões só de anos. Do ponto de vista dessa evolução, é muito pouco. E a gente vai avançando até o homem que nós somos hoje, que é o Homo sapiens. Não somos só exclusivamente, quando a gente faz teste genético e vê a genética nossa, todo mundo tem um pouco de Neandertal junto, misturado, porque eles conviveram. Mas o que acontecia com esse homem? Esse homem tinha que viver de caçar e coletar. Então, qual é a relação que eu tenho quando eu sou caçador e coletor? Eu vou à natureza, e pego as coisas, aprendo como é que comporta, como é que vive, e pego as coisas. Sempre, quando eu fui procurar a evolução humana, só tinha homem, mas na realidade é uma fêmea que conseguiu explicar tudo que a gente tem hoje, e qual foi o elo que existe entre os primatas e os homens. Mas o que acontece? Acontece uma coisa que o homem muda. Em vez de eu estar buscando as coisas de forma direta na natureza, eu comecei a imitar a natureza. E aí vem a agricultura. A agricultura é uma mudança fundamental que o homem pratica, em que ele não mais está coletando, ele não mais está usando de forma direta, ele está imitando. E o que é incrível, que talvez, além da questão cognitiva, talvez a agricultura, pelo menos eu entendo assim,
é a mudança mais importante para definir o que nós somos hoje. Vamos ver. O patriarcado surgiu com a agricultura, a propriedade surgiu com a agricultura, o excedente que gerou o comércio surgiu com a agricultura. A agricultura é algo fundamental para o processo de evolução da humanidade. É ótimo que isso avançou com o uso de tecnologia, o renascimento, com a grande expansão da ciência e etc. Mas a agricultura foi a base para isso. Eu não preciso mais mudar, eu tenho que ficar no lugar, eu preciso ter propriedade. A família, eu tenho que saber se o filho de fato é meu, para ele herdar o que eu uso e onde eu produzo. Isso é a base que hoje se expressa na forma de funcionar o mundo, né? E o que é interessante, esses são instrumentos de 10 mil anos, né? Eles, na realidade, estabeleceram algo que nós podemos dizer que iniciou um processo de distanciamento do homem da natureza. A agricultura, apesar de ser uma cópia da natureza, permitiu o homem se distanciar dela. Se a gente for analisar como é que isso aconteceu, é relativamente rápido. Isso aí são traços de evolução ao longo do tempo, né? De como o trigo, a aveia, o milheto e o trigo sarraceno, o painço, se expandiram nessa região do mundo. E isso é o quadro que existia há 1500 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 3.500 anos atrás. Portanto, a agricultura passou a ser a base de evolução e de ocupação do homem desse planeta. E se a gente for pegar e ver como é que a evolução da agricultura aconteceu, ela evoluiu para um conceito da agricultura industrial, como se fosse possível aplicar o Fordismo em um sistema natural. Mas no limite, a agricultura diz o seguinte: com máquinas e químicos eu posso produzir tudo. É interessante entender essa atitude, essa postura, porque a dimensão biológica foi esquecida. A dimensão biológica passa a não mais ser citada, inclusive em vários dos conceitos. Não é o caso aqui de ficar aprofundando, mas a agricultura acabou se organizando, né, como algo em que o indivíduo precisa estar submetido ao medo, e é o medo que estabelece que ele tem que usar veneno, cumprir uma programação de aplicação, é sempre uma lógica de terrorismo. Isso é muito incrível, porque o grupo que está aqui é um grupo que conseguiu superar esse medo, é um grupo que conseguiu lidar com essa ansiedade e dizer: vou ter a coragem de experimentar, de testar. Testar o quê? Isso a gente, quando olha para a parte rural, é isso. Mas como é que está a parte urbana, onde tem sempre uma contraposição, né, entre o urbano e o rural? Essa é uma imagem do final do ano novo na praia de Copacabana, né? Será que a gente tem como resgatar a relação com a natureza? Qual vai ser o caminho? Qual é a possibilidade? Eu queria começar falando sobre uma questão que ela é onipresente e ela é fundamental para a prática que nós adotamos, que é o seguinte: vivemos, todos os seres que são multicelulares, plantas, homens e animais, imersos em micro-organismos. Imersos. Um homem, uma mulher saudável, tem o mesmo número de micro-organismos que suas células. Uma planta, quando a gente analisa o conjunto dos micro-organismos envolvidos no solo, pode chegar a ter mais de 30 mil espécies de micro-organismos envolvidos e associados. Será que essa quantidade de coisas invisíveis que estão em nós, em todas as coisas, não tem papel nenhum? Voltem. A evolução da natureza sempre foi a partir de um
conjunto de coisas e elas sempre foram interdependentes. Na realidade, nós somos interdependentes dos micro-organismos. Por que eu estou usando o micro-organismo? Porque o micro-organismo é um elemento, é uma base que reúne, é como se fosse uma placenta de tudo que acontece nesse planeta. Essa quantidade de micro-organismos é tão importante e significativa que hoje não faz mais sentido eu ficar falando de uma espécie. A espécie é o hospedeiro mais os seus micro-organismos. Somos todos holobiontes. E o entendimento disso, não só para a saúde, mas principalmente para a agricultura, é determinante para saber se algo vai ser sustentável ou não. Vamos pegar algo que é fundamental. Não existe nada de um espaço, de um ambiente nesse planeta que seja mais biodiverso que o solo. O solo, que a agricultura tradicional trata como um substrato, um suporte para as plantas, na realidade é a expressão de vida mais diversa que você pode encontrar. Essa expressão de diversidade do solo, ela evolui e funciona para que as raízes possam ter seu desempenho, ela vai para as folhas, ela vai para os insetos e ela contribui para um conjunto completo das cadeias funcionantes nesse planeta. O solo é a base de funcionamento de nações, de povos, de todos os lugares. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é uma comparação de dois sistemas. Um é um controle onde não existia a aplicação de adubação química, e o outro é uma aplicação de adubos sintéticos por 100 anos. Olha o resultado que a gente teve do ponto de vista tanto de diversidade de espécies, que está aqui no controle no lado esquerdo, como o fertilizado no lado direito. Você tem empobrecimento de espécies. Aqui embaixo é a interação e a diversidade de micro-organismos. Você pode perceber que o ambiente que recebeu adubo químico, ele tem um empobrecimento e uma redução das interações entre os micro-organismos. Redução de interação sempre vai significar redução de oferta de serviços. Se eu tenho uma rizosfera natural, eu tenho essa diversidade. Quando ela está degradada, falta micro-organismo para cumprir as funções. O que eu posso fazer, porque a agricultura requer isso, é manejar. É o que a gente pratica aqui. Aqui é um outro exemplo, só que nesse caso para fungo. Aqui é convencional, aqui é o plantio direto, aqui é um sistema orgânico. Quando a gente vai ver o número de nós, que se refere à quantidade de interações existentes nesse sistema, a gente vê que eles são parecidos. Mas o que é que diferencia para o sistema que é mais sustentável? As interações são muito maiores, a quantidade de interação é amplamente maior. Ou seja, a possibilidade da planta que está nesse contexto ter suas funções atendidas é extraordinariamente maior. Outro elemento que é fundamental é o seguinte: você vai falar só sobre micro-organismos? Não, os micro-organismos na realidade são a base do sistema e ele suporta dentro dessa base todo um processo de sequência de outras espécies numa cadeia alimentar, e é essa cadeia alimentar que faz funcionar todo o sistema. Começa com o micro-organismo e vai no topo para a onça pintada. Vai falar, como é que isso tem relação? Precisa ter para poder funcionar. Há algo que a gente pode adotar como regra geral: quanto maior a intervenção, menor a biodiversidade. Quanto menor a biodiversidade, mais doença, mais requerimento de manejo, mais poluição e mais custo. Aqui está cheio de agricultores que estão reduzindo o custo.
Hoje de manhã eu escutei um número que era 45% menos eu estou gastando. Sabe por que está gastando menos? Porque a biologia está proporcionando isso. É incrível, né? Na hora que você olha para os bilhões que existem em cada grama e cuida deles, eles te respondem, inclusive reduzindo o custo. A gente escuta muito uma choradeira, né? E sempre falam que o agricultor gosta muito de chorar, né? Que é: somos obrigados a preservar, temos um código florestal que nos exige e nos impõe, então vamos ter agora que plantar. Gente, isso é um patrimônio. Ter áreas naturais na sua unidade de produção não é problema, é solução. No fundo, essa condição que esse gráfico aí mostra, em que os produtores conservam mais que as áreas protegidas, isso não é problema, ao contrário, nós temos que nos apropriar disso, nós temos que transformar isso em algo que nos atenda, nós temos que transformar isso numa paisagem que seja exemplar para o mundo. E sabe quantos países têm condição de fazer isso? Muito poucos. Nós temos. Vamos olhar uma paisagem. Quando eu olho uma paisagem, né, o que eu vejo? Eu tenho que começar a ver um conjunto de outras coisas. Eu tenho que ver que o solo, né, ele é algo que estabelece e contribui para o sistema de água. Eu tenho que ver que o remanescente de floresta, que eu cuido, ele é a minha fonte para eu buscar os inóculos que eu preciso multiplicar para aplicar na cultura. Eu preciso começar a ver que esse meu sistema guarda carbono, algo que hoje o mundo reputa como uma coisa extremamente importante. Ou seja, nós temos que olhar para a paisagem de outra forma. Nós temos que olhar para a nossa paisagem tentando entender aquilo que a natureza pode nos servir, mas também quais são os serviços que nós estamos oferecendo para a sociedade. Inclusive começar a estabelecer o que isso significa do ponto de vista de alcance e começar a dizer o seguinte: nós também precisamos de certas ajudas, né? É fundamental, por exemplo, eu começar a interligar as áreas naturais remanescentes. Se eu estou perto de uma unidade de conservação, eu preciso fazer com que minhas ligações, sejam dos cursos d'água, sejam de contínuos de áreas naturais, alcancem essas áreas. E não pensem que estabelecer recuperação de áreas sempre significa só gastar. Muito do que a gente pode fazer em processo de recuperação significa também organizar sistemas produtivos. Vou dar um exemplo, esse é um exemplo de casa. O que a gente fez? Nós temos um canavial que usa pó de rocha há muito tempo. Nós queríamos saber se naquele canavial existia um micro-organismo que ninguém botou, era da região, eram próprios, tinha um efeito para aumentar a disponibilidade de potássio em pó de rocha. O que nós fizemos? Pegamos 5 pó de rocha diferentes, coletamos 75 micro-organismos das raízes da cana, que são manejadas de forma sustentável, e fomos ver quem é que liberava potássio de uma maneira simples, usando uma placa no meio de cultura e vendo se ali libera potássio ou não. Olha a comparação dessa cana-de-açúcar com 60 dias de vaso. Aqui é com os micro-organismos que foram selecionados, aqui é 100, usando NPK. De onde veio esse material? Veio da minha fazenda, veio da compostagem que eu faço e que aplico na cana. Então, a biodiversidade que a gente precisa está nas nossas áreas, se as nossas áreas estão sendo preservadas, ou parte delas tem uma condição de integridade ambiental. Aqui um outro exemplo, todos são exemplos de produtores, alguns estão aqui. Esse é um sistema de multiplicação. Esse pessoal montou 40 mil litros de sistema de fermentação. Parte dos insumos que esse pessoal utiliza para produzir os biológicos que eles aplicam nas áreas deles, vem das áreas naturais da fazenda.
Aqui um outro exemplo do Olivier, que está presente, são multiplicações, eu chamo de multiplicação aberta, né? Da onde veio esse material? Também veio do contexto local. Outro exemplo é o uso da compostagem, uma alternativa extraordinária para equacionar tanto a parte nutricional como a diversidade biológica. Tudo isso vem dos ambientes, das fazendas e, portanto, são suporte para que a gente pratique a agricultura que a gente está apresentando a vocês. Ontem, conversando, então, para que eu uso isso e o que eu faço? Um cliente nosso, um consultor que estava falando, adotou biológico produzido na fazenda em 20 mil hectares. Ele fez uma aplicação para ter cerveja. Uma! Sabe o que isso significa? Do ponto de vista de custo? Sabe o que significa do ponto de vista biológico? De contaminação? Outro, montamos uma multiplicação de 40 mil, amanhã a gente entra em colheita, utilizamos planta de cobertura, não fazendo tratamento químico na semente, também aplicamos pó de rocha e de químico, ele só usou herbicida e 2 de percevejo. Aí, e a ferrugem? Aqui tem um monte de gente, morrem de medo da ferrugem. Ferrugem? Nem sei do que se trata, respondeu de uma forma irônica. Tá? Esse tema, na realidade, ele mostra o seguinte: as áreas naturais que nós temos e que nós podemos melhorar e ampliar, elas são, na realidade, coadjuvantes do nosso sistema produtivo. Elas não só resolvem e ajudam muito do nosso sistema, mas como elas dão uma colaboração, uma contribuição coletiva extremamente importante. Esse é um exemplo de um guia produzido pela Embrapa e outras entidades, e extremamente prático, extremamente fácil de ser adotado, inclusive para equacionar como é que você resolve os seus problemas de código florestal na fazenda. Na realidade, nós temos uma agricultura que tem a possibilidade de religar o homem com a natureza. E é isso que o GAS propõe. Muito obrigado.